Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Professor Pedro aqui com você. Hoje nós falaremos sobre função composta, né? Então, relembrando a nossa crescente, as nossas aulas, nossas últimas aulas, a gente já passou por bastantes conteúdos básicos, né? Que vem construindo vão te capacitando para elevar o seu nível nos exercícios. Então hoje a gente vai dar outro passo, né, falar sobre função composta no primeiro momento e função inversa no segundo momento, que já são tipos de função diferentes do que a gente vinha trabalhando, né? Então nós vínhamos trabalhando com função do primeiro, do segundo grau, e agora a gente está introduzindo um novo tipo de função, que é primeiro função composta e depois nós veremos função inversa. Então vamos lá, vamos começar falando sobre função composta, né? Afinal, como em todas as aulas, a gente busca entender um pouquinho antes o que significa cada tópico, né? Tentar entrar numa parte lógica antes de começar a enunciar os princípios matemáticos. Então, a função composta, para eu te explicar o que ela é, eu vou usar três conjuntos como auxílio, né? Então, imagina que a gente tem o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Sendo que a gente sabe o conteúdo do conjunto A e a gente conhece uma função, né? Então, a gente já conhece, por exemplo, dois tipos de função. Função do primeiro grau e função do segundo grau. Se a gente conhece o conteúdo de A e conhece uma função, a função f, né, que leva de A para B, consequentemente a gente encontra o conteúdo de B que deriva da função f. Então, desde que a gente tenha o conteúdo, um elemento do conjunto A e a gente tenha a função f, isso basta para que a gente chegue numa f de x que representa o x no conjunto B. E agora a gente vai olhar a relação entre o conjunto B e o conjunto C. Se a gente tem, da mesma maneira análoga, né, o que a gente tinha em A, que é ter o conteúdo de B, e conhece uma função G que liga o conjunto B para o conjunto C, a gente pode dizer, a gente sabe qual que é o conteúdo, né, qual vai ser o conteúdo desse conjunto C, que basta, como você pode perceber, né, em todos os saltos de um conjunto para o outro, o que a gente está fazendo é aplicar a função que os liga, né? Então, num primeiro momento, f de x e num segundo momento, g de x. Isso é uma aplicação de função como a gente já conhece, não tem nenhuma novidade. A questão da composição de função é justamente a gente poder usar um artifício que, ao invés de ter que dar esses dois saltos, a gente consiga ligar de uma maneira direta o conjunto A do conjunto C. E a grande pergunta é se a gente consegue fazer isso, né? Consegue relacionar o diagrama A ao diagrama C, né? Os dois conjuntos. E a resposta é que sim. Justamente isso é uma composição de funções, né? Você pode perceber que a gente está trazendo o conteúdo desse último diagrama, desse último conjunto, como a composição das funções. Então, o que a gente tem que sempre pensar é que para a gente caminhar do conjunto A, do diagrama A, para o conjunto C, basta a gente compor a função que liga os conjuntos do caminho, né? Então, no caso, f de x e g de x. Bom, existem duas representações que são as mais comuns de você encontrar em qualquer prova, em qualquer material relativo à função composta, que é a mais comum, que a gente disse que você vai ver que vai ser a que vai dominar até os exercícios que a gente vai ver hoje, que é quando a gente traz a ideia do caminho na composição, né? Se eu disse que a função composta vai ser o caminho que a função percorre, você pode perceber que para a gente ligar de A, até voltar aqui no slide, ó, se você perceber que para a gente ligar de A a C, nós precisamos dizer qual foi o caminho, né? Então o caminho começou em G, depois passou por F. Então você pode perceber, ó, que começa G aqui na representação e depois vem F. Então, como eu estava te mostrando, se a gente tinha o caminho A, B, C, e para cada setinha, né, a gente tem uma função representando aqui F
aqui é G, você percebe que a maneira que a gente descreve representa esse caminho de trás para frente, né? Então tem G ali, tem G aqui e depois o F. Então é uma representação e essa daqui vai ser a representação mais comum que você vai encontrar. Existe um outro tipo, né, que é menos comum, que é a gente representar, até mesmo assim, é menos comum a representação, mas o termo em si fala GOF, né, ou FOG, vai ser algo bastante característico desse tópico de função composta, né? Apesar desta representação não ser a representação mais usada ou a que você mais vai encontrar nos exercícios, vai ser um termo que vai ficar bastante marcado dentro desse tópico de função composta. Bom, dito isso, né, como a gente sempre comenta aqui, não tem como praticar a matemática sem fazer alguns exercícios. Tanto o tópico de função composta quanto o de função inversa hoje vão ser dois tópicos que vão trazer bastantes exemplos práticos aqui para a gente. Então, a primeira coisa é, se a gente entender o caminho, agora entender a aplicação matemática. E a aplicação matemática vai vir justamente com esse primeiro exemplo aqui, acompanha junto comigo. Então, imagina que a gente tem uma f de x conhecida, né, x mais 4, aproveitar já trazer o conteúdo das últimas aulas que a gente que já foi apresentado. Então, isso daqui você pode perceber é uma função do primeiro grau, e g de x igual a 3x menos 2, outra função do primeiro grau. Ele está pedindo para a gente determinar essa composição, né, g de f de x. Se você fosse perceber, seria como a gente ter, por exemplo, os diagramas propostos, né? A gente tinha de A, B e C, e aí f de x e g de x sendo dado. O que o exercício pede é qual que é a função que liga diretamente o conjunto A com o conjunto C. Vamos entender na prática, então. Acompanha comigo aqui no nosso caderno, a gente já vai resolver esse exercício junto. Bora lá. Bom, pessoal, então mais uma vez aqui, resolvendo os exercícios, que como eu sempre destaco, são de extrema importância para a fixação, e ainda mais, né, em tópicos como função composta e função inversa, são praticamente a execução de exercícios que te levam ao domínio do conteúdo. Então, esse exercício aqui a gente vai chamar de 1. E o que o exercício traz para a gente é o seguinte, ele dá duas funções, então ele nos apresenta f de x, e f de x a gente viu que era do primeiro grau, né? Era x mais 4. E g de x, que também foi dada, que era 3x mais 2. O que esse exercício pede no seu item A, né? A gente pode até trazer a resolução deles todo, o que couber nessa folha. O item A, ele pedia para a gente a composição de g com f de x. Então vamos entender como que é o raciocínio para a resolução de um exercício como esse, né? A ideia, a primeira coisa que a gente vai fazer é reescrever aqui, retomar a equação g de x, né? Como é determinada g de x. E g de x você percebe que foi dada como 3x mais 2. O que a gente vai precisar fazer aqui é substituir. Você percebe que a diferença aqui, né, tem o g e dentro do parênteses está f de x e dentro do parênteses está x. O que a gente vai fazer é em todo lugar que aparece x, ou seja, dentro desse parênteses e aqui na equação, nós substituiremos por f de x. Então a gente vai ter g de f de x sendo igual a 3 vezes f de x mais 2. Se você entendeu esse passo, já resolvemos a questão de função composta para o seu aprendizado. Porque é basicamente isso. É você entender onde você vai ter que fazer essa substituição, né? Então é sempre perceber que a gente vai encaixar na variável a função que foi dada, né, para ser composta. A partir daqui é praticamente substituição. Então o que a gente vai fazer é apenas desse lado direito substituir todos os termos que estão aqui como f de x, né? Então
onde aparece f de x aqui, na próxima linha a gente vai substituir por x mais 4. Então vem comigo, vamos fazer junto isso daí. G de f de x vai ser igual a 3 vezes, a gente já tinha combinado, né, que ia trazer a função f de x para cá, então é x mais 4 mais 2. Então, ó, daqui em diante é só aplicar a propriedade distributiva e depois agrupar os termos semelhantes. Então vamos lá. G de f de x vai ser igual a 3x, né, aplicando a distributiva. Você já também sabe fazer a distributiva, né, que é primeiro essa multiplicação do 3 pelo x, depois do 3 pelo 4. Então a gente tem aqui o seguinte, a gente tem 3x, 3 vezes 4 é 12, mais 12, mais 2. Portanto, nós temos que g de f de x é igual a 3x mais 14. Bom, pessoal, vamos retomar então aqui para o slide e vamos dar sequência nas alternativas aí. Bom, pessoal, vocês podem perceber, né, agora voltando para o slide, que eu reparei que eu acabei anotando ao contrário, né, eu acabei adotando g de x como 3x mais 2. Então, faça essa correção que não vai alterar nada, né, na nossa aplicação. É só um sinal, então até mesmo para você treinar depois, faça esse exercício alterando o sinal. Então, como eu comentei, a gente vai fazer uma série de aplicações desse tipo. Vamos para a próxima. Bom, mais uma vez, né? Ou aqui a gente pode até deixar como 3x menos 2. Agora, a gente vai ter que determinar a partir de duas funções conhecidas, não a composta de g com f, mas a de f com g. Então é fazer o mesmo raciocínio, você vai ver que não muda nada, é bastante simples e vamos lá de volta para o caderno, a gente já vai matar esse exercício também. Bora lá. Bom, pessoal, eu vou até aqui passar um traço para a gente utilizar essa mesma folha. Então aqui só percebendo, né, lembrando que no item B a gente vai calcular o contrário, vai calcular a composição da função f com a função g de x. E aí aqui, né, nós vamos trabalhar agora com duas funções, que g de x vai ser igual. Não, g de x que eu tinha copiado ao contrário. Então, g de x vai ser 3x menos 2 e f de x vai ser igual a x mais 4. Então, na primeira situação a gente trabalhou com essas duas funções. No item B agora nós trabalharemos com essas outras duas. Então, analogamente, o que você pode perceber é o quê? Que agora nós teremos que fazer aquela mesma substituição, né? Então, copiar f de x igual a x mais 4. E em todo lugar que for aparecer, que aqui apareceria o x, né? Ou seja, aqui e aqui, nós substituiremos por g de x. Então, vamos fazer isso junto. Então, aqui vamos substituir por g de x. Vai ser igual a g de x mais 4. Então, perceba que, mais uma vez, daqui em diante, é a pura substituição, né? Aqui nós vamos manter desta forma o g de x, a gente não precisa abrir a função, mas do outro lado é necessário, e é justamente trazer o 3x menos 2 para cá, né? Que a gente pode até colocar isolado por um parênteses para você lembrar e não esquecer do menos 2 que tem que vir. Ah, não, do mais 4, né? Do mais 4 que tem que vir da função. Então agora é só agrupar os termos e você consegue enxergar claramente que a função f composta com g de x vai ser igual
3x, porque não tem nenhum outro termo com x, menos 2 mais 4, isso é mais 2. E essa é a segunda resposta do segundo item. Vamos retomar aqui para o nosso slide. E bom, pessoal, já fizemos 2 exercícios e praticamente apresentamos todo o conteúdo que pode ser considerado teórico da parte de composição de função. Vamos fazer mais um intervalo antes da sequência de mais alguns exercícios. Até daqui a pouco.